rasga de uma vez para sentir esse susto. O que muda, né? Olha como é bom dar uma pira. Esse é um projeto do Urubu Studio, que na verdade começou em 2009, né, quando eu inaugurei o estúdio, que é a ideia de fazer encontros, 4 encontros anuais, festejando as estações do ano. Então tem encontros de primavera, verão, outono e inverno. E aí a gente está sentindo já faz um tempo a necessidade de falar sobre o Klaus, né, e principalmente o Klaus que a gente conheceu. Porque a gente sabe que a gente tem a técnica clausiana, né, que foi organizada pela Lady Heidegger, filho do Klaus, e que tem toda uma característica, e que é super bacana, muito interessante. Mas eu e a Zélia, a gente conheceu o Klaus num outro momento, no momento pré a técnica clausiana sistematizada. E coisas muito preciosas estão ficando sem as pessoas conhecerem, porque a técnica virou uma pós-graduação, né, na PUC. Então, a gente, além disso, né, a gente quase que uma obrigação, né, uma homenagem de resgatar esse Klaus tão importante, tanto na minha vida quanto na dela e aqui na vida de muitas pessoas também. O que a gente, sei lá, o que a gente faz? Daí ela pensou, vamos tentar fazer umas aulas que a gente possa retomar um pouco, né? Ou mesmo conversar, que as pessoas aqui conheceram, a Etel trabalhou comigo com o Klaus, a Liz também fez aulas com o Klaus, na mesma época que a Beth, né? Você vieram meio juntas de BH, não? Não? Depois. Você veio depois da Beth? Depois da Beth. Fiz algumas aulas em Klaus. Quem veio a Ana fez também, né, Ana? Na Renê. Eu também, né? E Etel e eu fizemos parte do grupo de pesquisa do Klaus, que ele fez depois. 85, é isso? Por aí, né? Foi, porque eu cheguei em São Paulo em 86. E já tinha esse grupo de pesquisa. Era um grupão que virou só 4. Isso. Aí tinha só os 4. Mas a Etel fez Clara Crocodilo. A Etel fez Clara Crocodilo, gente! Clara Crocodilo! Tem umas vantagens de ser mais velho. Eu conheci o Klaus em 78, ainda no Ivaldo Bertazzi, ele veio dar um workshop. Não sei como o Ivaldo trouxe o Klaus. Aí eu fiz esse workshop e logo depois ele veio com o Claro. Juliana fez Angel, né, Juliana? Não é tanto do Klaus, mas fez Angel e um pouco com o Rainer também. Bastante. Com o Rainer também. A formação intensivão. Mas você fez a formação no Rio, com o Fiz a Angel. formação no Espaço Novo, antes de ser a faculdade. Antes era um curso Técnico, né? técnico. Técnico. Eu adorava esse curso. Quem mais fez? Liz fez também. Curso é bastante importante, porque para quem teve a experiência de trabalhar com ele, como vários de nós aqui, quando você fala só na técnica clausiana, que é uma técnica que foi, como se diz? Ela foi sistematizada, né? De uma maneira que é uma maneira de olhar para o trabalho do Klaus. Não sei se vocês que conviveram com ele vão concordar comigo, mas o Klaus tem meio que um Klaus de cada um, né? Ele tinha um trabalho que abria em cada um mundo, um modo de ser, um modo de perceber o corpo, um modo de viver, um modo de dançar. E essas estruturações eram muito individuais, né? Não sei se mesmo a minha dança talvez não se pareça nada com a da Etel ou com a da Beth. E não era da sistematização, ele era do abrir campos, abrir o pensamento, abrir
Abrir a articulação. Tanto sistematizava que várias vezes ele mudava. Pegava, já era outro. Nas Nossa, férias agora mudava eu entendi, tudo. aí já é outra coisa. Exatamente, bem lembrado. Porque ele estava estudando, né? Estava sempre pesquisando. Ele estava sempre pesquisando, ele era um pesquisador. E ele tinha uma certa aversão à sistematização, até por isso, né? Porque eu acho que ele era um pesquisador, estava sempre descobrindo, sempre indo atrás. Então, para ele, essa ideia de sistematizar também me parece que nunca foi algo que ele se interessava por isso, né? E aí a Beth falou, olha, é importante, até elas que não conheceram o Klaus, que fizeram essa aula do Klaus, também falaram, sentiram, nossa, é um material muito importante da gente vivenciar, porque realmente eu fui lendo e falei, nossa, é muito diferente da minha aula. Porque às vezes eu acho, isso ali eu aprendi com o Klaus, mas eu dou do meu jeito, que é completamente diferente. Você começar a ler do jeito que ele organizava a aula, eu achei bem bagunçado, aliás. Pé cabeça, meio começo, meio fim. Caos, Viana. É bem mais caos. Caos. Eu dou uma aula bem mais assim, sabe, construindo camadas, né? Então, teve esse interesse também, né? Surgiu alguns meses atrás, aí a gente começou a conversar, vamos, estamos aqui todos nós. Vai passeando por esse mapa de apoios do seu corpo no chão, comparando direita e esquerda. 7 e 8, frente, 1, 2, 3 e 4, e direita, 2, 3, 4, atrás, 1, 3, 4, esquerda, 1, 2, em 2, em frente, e 2, direita, e 2, atrás, 2, esquerda, e 1, frente, lado, trás, lado outra vez, lado, trás, girando, e 1, e 2, e 3, e 4, e coreou, equilíbrio, vai lá, 5, 3, 4, não tinha isso tá errado, né? Era assim, vamos saltar. Se você entende salto de um jeito, ela de outro, vamos saltar. Então tinha essa diversidade do que podia ser saltar, né? Como o Rodrigo falou. Sim. Mas era um saltar observando, né? Se Sim, estava... sim. No caso aqui é uma coisa de simetria, nessa aula especificamente, sim. A observação. Então, mas essa estrutura de aula que você trouxe, deu, né? Ela tem uma estrutura muito clara, porque tem um tema de aula de percepção inicial. Sim. Depois tem uma outra estrutura que te lança numa improvisação, uma seria um aquecimento maior de movimento, de explorar os planos e tudo, que até o Rainer sistematizou a questão dos planos, sim, bem quadradinho, mas... E aí depois ainda tem uma outra estrutura, tudo em movimentos livres e sempre chamando para o tema da aula, simetria, percebe e tal. E no final, uma coisa com o espaço, que já vai mais para a dança, é muito interessante a maneira de lançar o corpo no espaço. O trabalho dele evoluiu também, começou mais simples, chegou num momento que as diagonais eram um arraso, você não sabia onde você estava, mas se você veio dessa evolução, ficava claro para onde, sabe, você já tinha em si, ele construiu isso com a gente também. E teve uma coisa que eu senti, não sei se você falou, Zélia, né, que um pilar da aula era essa coisa da observação e da percepção, né? E a sensação que eu tive nessa forma de condução, assim, de como rolou hoje,
é que não dava muito tempo de eu me julgar muito. Vinha uma coisa, assim, eu tinha que perceber e eu senti que não tinha muito tempo para eu ficar pensando sobre o que eu estava percebendo, sabe? Então essa coisa da simetria, sei lá, numa aula de balé que a gente trabalha isso, parece que eu tenho muito tempo de perceber, estou assimétrica, vou me corrigir, como é que eu fico? E aqui é meio tipo, nossa, eu tô simétrica, né? O escápula tá de um jeito, o outro tá, parece que vai mais para uma coisa realmente da percepção, desvinculada de uma noção de julgamento ou de autocorreção, né? Eu achei isso interessante. Então você pensa assim, o seu corpo é simétrico, né? Aí você vai observar um detalhe, né, de uma verga, já causou uma assimetria. Então ali que vai começar, né, seu movimento. Então você acha que uma observação bem sutil, bem importante, assim. Eu não lembro também dessas aulas de simetria, acho que eu não fiz essa aula muitas vezes. Mas, de qualquer maneira, faz tanto tempo, né? De qualquer maneira, Eu lembro da simetria nas brincadeiras infantis. dele falando disso. Você tentar trazer a simetria nas brincadeiras infantis, escolher uma brincadeira que você gostava. Fiquei pensando antes de vir pra cá, o que era o grande barato daquilo? Eu acho que era proporcionar essa felicidade para as pessoas, porque não iam virar bailarinos todos que estavam lá. A grande maioria não, né? E as pessoas saíam numa alegria, e aquilo eu acho que foi o grande lance. Todas as idades. Tinha aulas muito complexas além disso, né? Eu entendi o que você falou, e muitos adiantados. Por exemplo, eu fiz uma oficina no Centro Cultural São Paulo, que era uma oficina, aquela que você vai uma vez, né? Não é uma aula que você segue o curso. E ele ensinou rotação só do maléolo, depois a relação do maléolo com o joelho, aí do joelho, daí os três juntos, aí você fazia o mesmo com o braço, e daí o eixo é muito adiantado. E na época não se falava nisso. Eu vim da UFBA, né? Eu estudava balé, estudava várias matérias, e aquilo para mim me falou, nossa, eu não aprendi nada até agora, né? Eu entendi isso, da rotação, dessa relação de tudo, era bem profundo também, não era só... Ele ia realmente nos detalhes, então isso é interessante. Era uma aula que aparentemente era difícil para quem estava entendendo como aquilo era forte e delicado, e às vezes a pessoa fazia aquilo com muita alegria, se envolvia, mas não percebia que aquilo era muito importante. É interessantíssimo. Ele morre no início dos anos 90, né? Então até o final dos anos 80, ele trazia mesmo essa visão de que o importante é perceber, é sentir. Numa aula de dança isso ainda existia, gente. Não É, isso é muito legal, porque todo mundo faz aula hoje e isso aí está banalizado até nas aulas de dança. A gente não tinha isso. Não existia. Eu queria entender mais o que você falou no sentido de descontextualizar. Aqui nesse texto que você falou de descontextualizar, e a Aninha também falou, eu preciso reparar isso agora, pode me explicar? Não, por exemplo, quando eles estudavam os apoios, né, no processo de criação que ele fazia com a gente, você estudar os apoios, como a gente começou hoje um pouco no chão, mas depois estudava os apoios no próprio corpo. Então vamos dizer, se eu me apoio na sétima cervical, né, meu peso da cabeça incide todo na sétima, aqui na 12ª dorsal, sei lá, eu estudava. Então você faz uma observação do seu cotidiano. Às vezes, como você escova os dentes, como você vai ao banheiro, como você toma banho, como tem até o vídeo disso aí. Aí eu fiquei, como eu escovo o dente? Aí você chega lá para mostrar para ele, não tinha, sabe, para ele não importava que eu descobri que eu escovava o dente assim, isso importava para mim. Ele fala, ai que legal você escovou o dente. Por exemplo, põe a cabeça para frente para olhar no espelho. Então vamos dizer que eu descobri esse apoio e essa tensão, e uma tensão aqui. Aí, no começo a gente ficava fazendo mímica, né? Ele falava, não quero ver mímica. Mas aí você usava essa tensão para dançar. Então você ia no par, improvisava com isso aqui.
Ninguém sabia que você tinha tirado isso aqui da escovação. Ele pegava esses apoios do cotidiano, de como você faz isso ou aquilo, e você ia usar aquilo para dançar, não fazendo a mímica do cotidiano. No começo a gente fez mímica um monte, né? A gente falou, meu Deus, coitado. Uma porcaria. Mas depois a gente foi entendendo que aqueles apoios e aquelas tensões. Cotidianas eram usadas para improvisar. Como vocês improvisaram com as simetrias ou assimetrias de vocês, né? Só que então ele pegava um contexto e jogava em outro. Aí, por exemplo, uma valsa, você usar a tensão da escovação de dente. Ele ia bem nessa coisa de construção de corpo, né, o Klaus? Não, com certeza. Então era aquela coisa onde se apoia e onde que osso que é, que articulação, que músculo, qual o antagonista. Nossa, aí a coisa ia complexificando. Depois entrava muito na coisa muscular, agonista e antagonista. E aí como é que você vai no cotidiano trabalhando? Tanto que alguns anos depois eu percebi até um problema que eu tive com o meu grupo, porque uns vieram do balé, outros vieram do teatro, não tinha ali repertório em comum. Eu falei, nossa, o cotidiano, que era o que o Klaus usava. Todo mundo tem técnicas cotidianas no corpo. Então não preciso ter feito balé e você fez grave e ela vem da capoeira. Tanto faz. Porque, de qualquer maneira, a gente tem muito repertório inscrito no corpo para dançar. E era isso que ele ia extraindo da gente, ele ia fazendo a gente conhecer o repertório cotidiano. Não assim a técnica do balé para poder fazer o braço assim. Mas o seu repertório cotidiano de escovar os dentes, e o dela, e assim ia explorando o que a gente tinha para dar, né? Sinta esse momento de oposição, ficando a cabeça indo para o lado, baixo. Vocês vão começar a abrir os olhos de tempos em tempos. Então começa um movimento depois o outro vem. Fechar os olhos é importante para voltar a tocar, às vezes outro lugar. Um movimento, e quando eu abro, eu toco outra coisa.
4. Até lá. Não, pra frente. Vou abraçar o mundo. Abraçar o céu. É aberto. E vai, 1, 2, 3. E é correndo? Não. Andando. Certo? 8. Vou doer.